estrada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Portanto, ou porquanto por este caminho nunca passastes antes. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque o fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O 4. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem. Mandai-lhes, dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, no lugar do assento dos pés do sacerdote, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Senhor Deus, nós oramos nesta manhã. É uma manhã, Senhor, que nos faz lembrar aquela manhã de ressurreição, porque esse é o primeiro dia da semana. O Senhor ressuscitou exatamente no amanhecer do primeiro dia. E a igreja está indo para casa no amanhecer daquele primeiro dia, chamado o dia eterno, o dia que não terá fim, um dia que nós não teremos tempestades, não teremos nem o nascer nem o pôr do sol, não teremos escuridão da noite, nós não teremos ali, Senhor, nuvens tempestuosas, terremotos, maremotos, ou qualquer coisa que simboliza a morte ou o pecado. Por isso, a Bíblia diz que o Cordeiro é a sua luz. Lá não haverá sol, porque ele tomará o lugar do sol. O sol é apenas uma representação dele aqui. Esta cidade está numa dimensão, em um lugar, que não necessita das coisas que nós temos do lado de cá. Senhor, estamos indo para este lugar, indo para esta terra eterna. E já tivemos muitos que foram lá e voltaram e testificaram dela. Pela graça, nós sabemos que estamos no final para, Senhor, encarar o glorioso dia do arrebatamento, aquele dia de ressurreição. Senhor, nós pedimos nesta manhã, Pai, que todos nessa audiência estejam controlados pelo Espírito do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero deixar alguns pensamentos. Eu preguei sexta-feira sobre memoriais e eu quase que não terminei a mensagem. Eu estava trazendo Jacó de volta e não dava mais para terminar. E ontem eu, na verdade, saí muito cansado de Guarulhos. Me desculpei com a igreja. Não fiz proposital, não foi propositado. Quando eu dei por conta, já tinha passado de 1h30 que estava pregando.
e encerrei a mensagem de uma maneira que considero sobrenatural, pelo que ocorreu a hora que eu falei amém. Tá? A gente não faz... Deus faz certas coisas com a gente e testa a nossa maturidade. Tá? Testa a nossa maturidade. E eu falei, o irmão Brana, Deus preparou aquele homem, moeu aquele homem aos pedacinhos no começo do ministério dele e quase toda a sua vida. E ele foi tentado por tudo e não cedeu nenhuma tentação. E quando a última, ele tinha discernimento ao pegar nas mãos das pessoas, né? Ele dava a mão direita, pegava a esquerda e Deus mostrava qual era o problema. Deus disse, vai ter um dia que você vai conhecer os segredos dos corações. Ele esperou por aquele dia. E um dia, ele estava pregando no Canadá, na cidade de Regina, e Deus mostrou a vida de um homem para ele completamente. Então, ali começou o ministério de discernimento. E o profeta disse assim, se vocês vissem o que eu vejo das mulheres pentecostais, a sujeira que elas vivem, o que elas fazem entre quatro paredes. Ele falou, nunca o irmão Brana expôs uma vida que Deus mostrou para ele as coisas sujas e pecaminosas, vergonhosas, que envolvia a moral da pessoa. Nunca você ficou sabendo da vida de ninguém. Na plataforma, quando o Espírito falava, ele estava autorizado. E o Espírito mandava, vá lá e fala para aquela pessoa, acertar assim, assim a vida dela, e o problema dela está resolvido, a doença dela está curada, e o caso dela termina aqui se ela crê no que eu estou falando. Isso foi ao longo do seu ministério. Quem conhece cada coração nessa audiência, partindo do meu aqui, todos, é o Senhor. O Senhor conhece. E ontem, aqui, eu estou com irmãos de Guarulhos aqui, mas eu creio que essa nota foi dada pelo Espírito, né? Porque nós temos aqui essa família do irmão João, que é uma família que passou a ser uma coluna da nossa igreja. Eu louvo a Deus por eles. São pessoas, como diz, da melhor qualidade. E tantos outros, né? Estou apontando uma família, mas tantos outros. Estou só dando uma ideia. Que tem pessoa que é coluna. Você pode contar com ela na briga que ela está lá. Isso é muito importante. Né? Agora, o que eu vou dizer para vocês foi um toque do Espírito. Tá? Às vezes as pessoas podem pensar que quando o pastor está falando e Deus está tratando com a gente, tratando com o pastor, tratando com a igreja, o diabo pode detonar os pensamentos das pessoas, a mente dela, entrar neste canal e começar a inverter tudo. Por isso, quando nós entramos neste lugar, nós temos que estar no Espírito do Senhor. Olha, deixa eu dizer para vocês, se a gente entra num culto contrariado, de espírito armado e com interrogações, você pode, seguro, diz o irmão Brana, que você não vai receber nada. Isso é grave. Ao longo da vida da gente, quantas pessoas que vinham na igreja só para contestar o que o pastor pregava, principalmente na igreja de Guarulhos, eu tive visto há muito tempo. Vinha só para contestar, mas ele não estava contestando a pessoa do pastor, é aquilo que o Espírito estava falando.
Até que um dia o pastor Simon pregou lá pela última vez em Guarulhos, ele levantou contra o pastor Simon. Não prestou, né? Havia a vida dessa gente. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós queremos estar no Espírito do Senhor, de adoração, desarmar de qualquer pensamento, de qualquer coisa contrária, deixar tudo de um lado, entrar na presença do Senhor e captar o que o Espírito do Senhor está fazendo, por que Deus está tratando naquele culto daquela maneira. Isso realmente é muito importante. É extremamente importante para que possamos ser abençoados por Deus, né? Para que Deus possa tratar com a gente, para que Deus tenha um canal para chegar aonde você está no seu coração e tratar contigo, tratar comigo. O que nós mais queremos é ouvir a voz do Senhor. O que mais queremos é que Deus trate conosco e fale das coisas que nós fazemos que não agrada a Ele, né, que está ao nosso redor, e como diz, e fale das nossas mazelas, para que possamos ir lá e pôr um ponto final naquilo. Se Deus não trata comigo, não trata com você, não trata conosco, nós vamos continuar fazendo tudo que não está bem diante de Deus e achamos que está tudo certo. Nós vivemos num tempo onde está assim de espíritos. E quando uma igreja está reunida no Espírito do Senhor, nós temos que estar aqui como um verdadeiro adorador. E dizer assim, se tem 100 pessoas ali naquele lugar, se tem 1000 pessoas naquele lugar, cada um que está ali tem um culto a oferecer a Deus, tem um sacrifício a oferecer a Deus, né? Porque a nossa vida tem que ser um louvor, um sacrifício que só para a presença do Senhor. Quando não é assim, aí nós entramos naquele estado perigoso que o profeta falou muitas vezes, você entra no espírito religioso, aí você está numa zona de muito, muito perigo. E quem tira as pessoas da presença de Deus e leva para uma apostasia, chama-se espírito religioso. Todos que adquiriram esse espírito, então saíram da presença do Senhor e tiveram outros pensamentos, outras ideias, e diz, como Paulo, né? E hoje tem muitas dores. Se elas pudessem voltar, elas voltariam. Mas existe uma coisa no homem chamada orgulho, vergonha, que depois que ele toma uma atitude, ele fica inibido, ele não tem coragem de voltar. Mas o lugar de acerto chama-se altar do Senhor. O altar do Senhor físico é a igreja, mas o altar do Senhor espiritual é o seu coração. É daqui que sai o arrependimento, é daqui que sai a confissão, é daqui que sai a adoração. É aqui, neste lugar aqui, ó, nesse departamento chamado coração, é que você oferece louvor a Deus, é aqui que o culto acontece. Amém? Isso é realmente necessário. Nós temos que estar na presença de Deus, mas expressar alegria. Expressar alegria. Eu cheguei aqui, eu sussurrei no ouvido do Policarpo, quer dizer, quando eu falo alguma coisa assim, eu não faço nada oculto à igreja. Eu olhei para a igreja e não tinha ninguém cantando. Verdade? Olhei para o Policarpo assim, como é que ele está cantando? Não tinha 5% cantando. Isto... Cantar é uma maneira de orar. Vocês sabiam? Que um hino que você canta é uma adoração e uma oração diante de Deus. Irmãos, eu peço pelo amor de Deus que os dirigentes de cântico cantem hino que a igreja sabe cantar. Só ele canta sozinho aqui. Canta sozinho, né? Não acontece nada. Quer dizer, canta hinos que a igreja canta, cantem juntos. E o cantor não precisa cantar 100% do hino. Ele abre o hino e a igreja vai embora cantando. Amém? Ele começa a cantar e a igreja vai embora cantando.
A igreja canta por si. Aí vai criar uma abençoada atmosfera e nós vemos o Espírito fluir na igreja. Se você fosse um soldado de Davi, você ia ter muito problema com Davi, porque Davi tocava harpa, cantava, dançava e fazia tudo. Então, nós temos que nos expressar diante de Deus aquilo que está dentro de nós. Se a mulher chega para o marido e trata o marido com muita indiferença, ou fica calada, muda diante dele e não se expressa nada, fica pensando, o que a minha mulher está pensando hoje? O que ela tem hoje? Ela não fala comigo, ela não se expressa, ela não abre um sorriso para mim, né? Ela está sempre parecendo limão, né? Azedinha o tempo todo. Então, como que vai ter uma atmosfera neste lar? Como que vai ter uma atmosfera nessa casa? Se eles estão exatamente preparados para uma guerra. Então, a primeira palavra que sai, já pum, de encontro. Aí já cria uma atmosfera, vai cada um para um lado, e é um lar maravilhoso. É um lar maravilhoso, que coisa, né? Então, assim é a igreja diante de Deus, do Espírito. Deus quer que essa igreja possa fluir louvor, fluir adoração. Uma igreja que canta, que ora, uma igreja que louva. Uma igreja que está no Espírito, acompanhando o cantor, acompanhando o pregador, no Espírito ali. Porque você é parte do culto. Você é o culto e parte do culto. Quer dizer, lógico que você não vai exigir isso de uma pessoa que não tem ambiente na igreja, porque entrou a primeira vez na igreja, não conhece a palavra, não sabe. Então, essas pessoas não tem como elas se moverem. Mas nós estamos já fazendo um jubileu de vida de crente. Nós devemos saber melhor como cantar, como adorar, e a necessidade de vir na casa do Senhor. A importância, sempre eu digo isso, a sua importância aqui. Não importa, às vezes, para as pessoas ao seu redor, mas como você é importante no seu lugar na igreja, no posto do seu dever. Era Asaf na frente, era Asaf cantando, eram os cantores na frente, e a arca sendo levada pelo sacerdote, e os guerreiros lá atrás para sustentar. É isso que acontecia? Asaf ia na frente, vamos para a guerra. Israel estava entrando numa guerra, não era uma brincadeira, eles não iam brincar de esconder com o inimigo, era espada para cortar o pescoço do outro. Então eles iam à guerra, o que eles colocavam na frente? A arca e os cantores. E iam para a guerra, e lá atrás os armados. Quando terminavam os cânticos, então aí travava-se a batalha. E muitas vezes a batalha nem chegava a travar. Deus já dava conta do inimigo antes de chegar lá. Deus mandava lá uma tempestade, acabava com eles, como foi no caso de Gideão, de muitos casos. Davi teve episódios assim na sua vida. Às vezes a hora que você vai entrar em ação, Deus já fez. Quando você vai fazer uma oração para alguém ser curado, ele já vem, não, eu estou curado, pastor, eu estou bem. Antes que você orar. Isso tem acontecido, é porque nós estamos no Espírito do Senhor, é porque nós estamos acompanhando o mover da arca. Então, desde o último homem lá atrás, o primeiro lá da frente, nós temos um corpo só. Josué pôs a arca na frente, vocês viram? Cantores na frente, levitas na frente, e fala, vocês fiquem aqui, 2.000 côvados da arca, que dá 800 metros, aproximadamente, porque vocês não conhecem esse caminho. Então a arca vai abrir o caminho. A arca vai levar vocês. Se ele colocasse Israel na frente e a arca atrás, chegava no Jordão, o Jordão continuava fluindo a sua correnteza, e eles não atravessariam do outro lado.
mas quem estava na frente era a arca. Era a palavra. E quando chegaram na beira do Jordão, o Jordão olhou para a arca, secou. E Israel passou. Aí ele disse: agora vocês tomem as pedras que está debaixo do pé do sacerdote, coloque nos ombros e leve do outro lado. Porque vai vir outra geração aí que vai perguntar assim: por que esse montão de pedras aqui? Aí vocês dirão: o Jordão abriu. Aquilo era um memorial, tá? Deixa eu ir bem devagar nisso aqui, porque eu hoje não vou passar das 11, pode ter certeza. Vou dar um desconto de ontem, né, Edinho? Vou dar um desconto de ontem. Veja bem o que aconteceu. Porque, se você ler Gênesis, eu estou com todas as escrituras marcadas aqui, mas eu vou evitar de fazer muita leitura. Jacó, por que Jacó, quando ele saiu da casa do pai dele e foi procurar abrigo em algum lugar, ele encontrou a casa de Labão. E Labão era irmão da mãe dele, era irmão de Rebeca. Tá? Chegou na casa. Então ele, primeiro, no deserto, andando sozinho, fugindo, correndo da morte, e a morte estava no seu encalço, que era Esaú, seu irmão, por causa da sua primogenitura. Você pensa que o diabo está procurando pessoas que já são perdidas? Pessoas que não têm eleição? Pessoas que não são predestinadas? Não. Quem que Esaú perseguiu? O homem eleito, seu irmão Jacó. Quem que o diabo persegue? Ele persegue o eleito. Porque o eleito é um problema para ele. Porque o eleito ora, o eleito canta, o eleito adora, o eleito responde no posto do dever. Isso deixa o diabo incomodado. Nós incomodamos o inferno quando estamos aqui adorando o Senhor. Saiba que estamos numa luta e somos soldados, sim, que temos as armas mais poderosas, que é a palavra do Senhor. Ou você pensa que o inferno está contente? Ou você pensa que o diabo está feliz? Quem está dando problema para ele é o eleito. A igreja eleita. A igreja que ora e Deus responde. Meu Deus. O Espírito Santo fez algo ontem. Como eu falei que o irmão Branham não falava a vida dos outros. Eu não posso falar. Mas quando o culto termina e o diácono não me procura, que tem audiência, eu logo pego a minha mala e vou embora. Ontem eu terminei o culto e não tive vontade de ir embora. O Espírito Santo me segurou no escritório. Para salvar uma vida. Tá? O caso era tão mais sério do que você possa imaginar. Depois eu entendi, aí eu voltei para casa. Aí as coisas vão tomando lugar, né? Aí você vai vendo os caminhos que Deus estava fazendo que você não viu. Por onde o Senhor estava passando. É assim que Deus faz. É assim que Ele faz quando você dá a oportunidade, dá o tempo certo para o Espírito trabalhar. Entendeu? E quando uma igreja está no Espírito do Senhor, ela é um exército invencível. Quando a igreja põe a arca na frente, como Josué pôs, o Jordão abre, o Jericó foi destruída, os inimigos foram desbaratados. Por quê? Porque Josué teve o cuidado de dar o primeiro lugar para a palavra. Então, nós temos que ter o cuidado de dar
o primeiro lugar para a palavra. Ela tem que estar na frente de tudo. Nunca a gente falar, não, esse caso eu resolvo. Nós não resolvemos nada, absolutamente nada. Nós temos que nos colocar na mão de Deus, crer no Senhor, esperar o agir de Deus no momento certo, na hora certa. Sadraque estava longe da fornalha. Veio proposta para eles não ser queimado, era só aceitar a proposta, o decreto federal, né? Adorar a estátua, não é isso? E foi aproximando da fornalha. Aí o diabo falou assim, não, esses homens, eles são corajosos demais, bota lenha nisso aí, põe fogo nisso, aqueça a fornalha 7 vezes mais. Aí a coisa ficou ruim. Aí clareou a Babilônia inteira. Os que foram arremessar Sadraque lá dentro, seus companheiros, morreram queimados. Mas Sadraque, dentro da fornalha, não foi queimado. Entendeu? Porque eles estavam guardados pelo sangue de animais e Deus apagou a fornalha. Somos guardados pelo sangue do Cordeiro. Cristo, nesta manhã. Então, se tem um povo que está seguro, imunizado do mundo e da morte, é esse povo eleito. Por isso o diabo está rugindo, o diabo está aí murmurando, o diabo está aí desesperado, porque ele sabe que a hora dele chegou, o momento chegou, os acontecimentos estão mostrando que isso agora, de fato, de verdade, chegamos no final. Por isso, o profeta disse, vou ler, tem uma mensagem de Mombrano que tem tantas frases aqui. Irmão, você não obtém nada que tenha valor sem pagar um preço. Irmão, você não obtém nada que tenha valor sem pagar alguma coisa, pagar um preço por aquilo. Tudo que é de valor, tudo que é, na verdade, peças valiosas, ela tem um preço. Ela tem um preço. E esta vida do lado de cá, como somos, como Deus nos chamou, ela tem um alto valor. E por isso nós temos um preço a ser pago para caminhar. Agora observe. Eu estava falando de Jacó, deixa eu ir lá. Jacó, quando ele saiu de noite, ele não sabia aonde iria chegar. Naquela noite ele pôs uma pedra, usou como travesseiro e dormiu ali. E Jacó estava exatamente na porta do céu. Ele disse, eu dormi na porta do céu. E eu não sabia que aqui era a porta do céu. E ele, quando acordou, que os anjos subiam e desciam até onde ele estava, então ele pegou a pedra que serviu de travesseiro, pôs azeite sobre ela, deixou aquele lugar lá como um memorial e disse assim, aqui chama-se Cidade Luz, e mais tarde passou a ser Cidade Betel, tá? Cidade Luz. Cidade Luz, mas não tinha uma casa. Cidade Luz não tinha um muro, não tinha um portão, era deserto. Mas ele chamou Cidade Luz, a porta do céu, num deserto. Coisa estranha um homem chamar porta do céu, Cidade Luz, era uma pedra que ele fincou na areia e pôs azeite nela. Mas por que Jacó estava fazendo aquilo? É porque ele viajou, ele foi lá para a casa de Labão, ele ficou 20 anos lá. Um dia, Deus tocou no coração de Jacó e disse, o seu tempo aqui terminou. O nosso tempo aqui terminou. Deus tocou no seu coração para dizer que este tempo aqui está acabado.
E quando o tempo acabou para Jacó na casa de Labão, que ele trabalhou 7 anos por 2 mulheres, uma era Leia, a outra era Raquel, 14 anos, e depois ficou mais 6 lá trabalhando para o seu sogro. Então foram 20 anos. Mas um dia bateu uma saudade no coração de Jacó para voltar para onde ele era. Ele não era daquela região, ele era de outro lugar. E quando Jacó bateu a saudade, tinha um lugar que Jacó lembrou. Eu dormi no lugar, eu deixei uma pedra lá, e lá é a porta do céu. Então, lá ficou uma marca para Jacó voltar a Betel. Voltar na primeira vez que Deus encontrou com ele, veio ao encontro dele. Então, ele tinha para onde ir, ele tinha para onde voltar, porque ele deixou um memorial. Porque ele deixou uma pedra ungida, ele deixou um lugar chamado Luz, deixou um lugar chamado Betel. Ele tinha agora para onde voltar. Então, por que Jacó fez aquele altar? Por que ele ungiu aquela pedra lá? Era para onde 20 anos mais tarde ele retornaria. Isso é uma história bíblica, sim, mas nós temos um retorno. Nós saímos de casa, como saiu o filho pródigo. Saímos de casa e viemos aqui, passamos essa jornada aqui, mas um dia, lá na alma, bateu uma grande saudade. E você olhou para o maior memorial da história, você olhou para o Calvário, e você então descobriu que lá no Calvário você não tinha nenhuma dívida mais, porque o Senhor tinha pago a sua dívida. Então você tinha para onde voltar, e para você voltar, Deus fez um caminho. Deus tem sempre um caminho. Tem o caminho pelo mar, tem o caminho pelo Jordão, tem o caminho na fornalha, tem um caminho por dentro da cidade maldita que é Jericó. Deus sempre teve um caminho, e Ele então veio ao nosso encontro e nos conduziu pelo caminho que Ele abriu, e nós começamos a retornar, porque lá tinha um lugar. Da onde você veio? Você veio da casa do Pai, você veio da presença de Deus. Você caiu nessa dimensão paralisada, caiu nessa condição ruim aqui, mas você sabe que não é isso aqui. Isso aqui é uma mera sombra. Isso aqui não significa, não mostra nada, é uma sombra muito clara, mas quando a sombra vai se desvanecendo e o objeto real vai aparecendo, então essa sombra vai ficando cada vez mais escura, até que esta sombra venha se fundir naquilo que é real. Nós estamos indo para casa, e esse corpo vai se fundir num corpo perfeito, semelhante ao do Senhor. Então lá ficou uma marca, lá ficou sua eleição, lá ficou sua predestinação. Jacó era eleito, Jacó era predestinado, por isso ele pôs uma pedra e ungiu, que era a porta do céu. E nós estamos voltando de onde nós saímos, para a glória. E para isso Deus fez um memorial. Agora Deus fez um caminho para retornar. Josué disse: olha, acompanhe a arca, porque vocês vão entrar na terra prometida. Tá? Quer dizer, Deus fez um caminho para que nós retornássemos. Temos que perceber que Jacó não teve uma vida fácil, nem para ir e nem para voltar. Quando ele estava voltando, agora, quando ele vai chegar no lugar dele, a origem, para Deus mudar aquele homem, ele era uma semente de Abraão. Então Jacó, o que nós pensamos de Jacó? O que nós pensamos? Jacó não conhecia a vida do avô dele, não? O que você acha? O que você acha? Deixa eu perguntar. O que você acha? Jacó não conhecia Abraão? Era uma família muito bem unida.
O que ele pensou de Abraão? Olha, Abraão, pai do meu pai de Isaac. Abraão, meu avô. O meu avô peregrinou 25 anos, até que chegou num lugar que o Senhor veio ao encontro dele. E quando o Senhor veio ao encontro dele, ele, de velho, tornou um jovem. A minha avó, de uma velha, tornou-se uma jovem. Então, ele tinha para onde olhar. Não tinha? Ele tinha para onde olhar. A transformação, tá, do corpo do seu avô. A transformação do corpo da sua avó. Já pensou se você tivesse um parente que tivesse com 100 anos de idade, um dia você fosse visitar ele lá e encontrasse ele um jovem de 20 anos? O que aconteceu com você? Você tinha 100 anos quando eu estive aqui na última visita. Agora estou voltando aqui para te visitar novamente, depois de um ano, você está com 20 anos, o que houve? Já pensou? Parou para pensar? No natural, gente. Aquilo estava em Jacó. Jacó sabia que tinha uma mudança para ele, não sabia onde era e o dia que era, mas tinha uma mudança. Eu sei, nós sabemos que há uma mudança. Você tem que crer que há uma mudança para você. Você não sabe o dia, não sabe a hora, mas essa mudança é líquida e certa, que você sairá do mortal para a imortalidade. Pois bem, aí ele voltou para Betel. Encontrou lá, porque lá foi o ponto que ele marcou. Ele voltou aonde os anjos desceram. Ele voltou aonde Deus falou com ele. Ele voltou aonde ele deixou um memorial. Para onde nós estamos voltando? Para onde estamos indo? Agora nós temos uma história que um homem foi crucificado, foi morto, a pena capital romana, e que no terceiro dia ele não tinha mais aquele corpo. Nós conhecemos outro homem também que esteve neste lugar e que foi lá e encontrou toda a igreja redimida, salva lá. Voltou e trouxe a evidência. Eu estive naquela terra, eu encontrei cada um de vocês do outro lado. Então, quer dizer, não tem um lugar para onde voltar? Escute essa pergunta. Não tem, você está voltando para onde? Para onde? Nós temos para onde voltar. Nós temos um lar que nós deixamos, mas agora estamos voltando. Há um caminho aberto para lá. Agora, meu Deus, quando isso ancora em nossa alma, que temos um caminho, que estamos voltando para o lar, isso não te segura. O mundo não te segura, religiões não te segura, família não te segura, nenhum diabo te segura. Por quê? Porque você está voltando para o seu estado de origem. Então Deus deixou o memorial lá, deixou a marca lá, e nós estamos voltando. A hora, não sei, o dia não sei, mas que isto vai vir, é líquido e certo. Que isso vai acontecer? Vai. Nós não somos um bando de aventureiros que estamos tateando no escuro sem saber para onde vai. Jesus Cristo, o Senhor, Ele abriu o caminho e foi mostrando para nós, é por aqui, é por aqui. Por isso que Josué disse, fique atrás, recuado da arca. Porque quando ele fizer curva para a direita, você vai para a direita. Quando ele fizer uma curva para a esquerda, você vai para a esquerda. Então você siga a arca. E vai ter um lugar que você não vai poder passar. Vai ter um lugar chamado morte. E você não passará por aquele lugar sem que a arca esteja na frente. Jordão é morte. Jordão é fazer morrer a si mesmo. Amém? Então, como que eles iam passar o Jordão? Mas quando a arca deu de cara com a morte, Jordão é morte. A morte só fez isso. A morte pegou a sua viola,
colocou no saco e caiu fora, porque tinha algo poderoso ali. Ali estava a palavra, ali estava um guerreiro chamado Josué, e nós temos um outro guerreiro nesta manhã, chamado Jesus Cristo, que rompeu a morte, os grilhões do inferno. Ele subiu e foi para o seu trono e deixou o caminho aberto, e nós estamos caminhando com ele, porque iremos exatamente aonde ele está. O grande guerreiro que venceu todos os demônios, que tudo está vencido. Apenas siga os passos dele, siga a arca, siga a palavra, guarde a palavra. E quando chegar a hora de encarar o Jordão, as águas lamacentas do Jordão, as águas frias do Jordão, quando a morte chegar lá e bater, é hora. Opa, chegou a sua hora, companheiro. Aí você vai dar um grito com ela, dizer: ó morte, onde está o seu agrilhão? Morte, onde está o seu ferrão? E olha, sepultura, tem uma vazia em Jerusalém, aonde está, ó sepultura, a sua vitória? Então você passa e a morte nem sequer por perto está. Você entra para a vida. Então esse retorno de Jacó, lá para Betel, agora Deus precisava mudar Jacó. E quando ele volta para Betel, ele foi passar por um lugar que era chamado o Vale de Jaboque. Mas saiba de uma coisa, que Jacó tinha passado por aquele vale do lado contrário, para ir para a casa do seu sogro, que era Labão, antes dele conhecer Labão. Mas ele nunca percebeu, nunca houve nada. Passou por ali, lá estava o vale de Jaboque. Jaboque é um pequeno lugarzinho, gente, é um arroio de água, é um riozinho assim, é uma coisinha pequena, pega no mapa e você vê. Ele passou por lá, nunca deu atenção àquilo. Mas um dia aquele vale fez uma grande diferença. Tá? Um dia aquele vale fez uma grande diferença. Por onde ele passou um dia e não deu atenção, ali estava o resultado da sua mudança. Por onde muitos passaram um dia que não perceberam o que aquilo significava, o que aquilo se importava. Mas hoje você sabe o que isto representa. Aí Jacó encontrou com o diabo de cara, né? Então Jacó encontrou com o Jordão dele, encontrou com a morte, encontrou com o inimigo, olhou assim, suas mulheres, seus filhos, a família toda. Ele não tinha sequer nenhum argumento e nem dinheiro para comprar o inimigo. O inimigo era muito maior do que ele. Esaú era muito mais rico do que ele. Ele falou: eu vou passar a noite fora de casa. Eu vou descer naquele vale ali e vou falar com Deus, porque senão está tudo perdido, meus 20 anos de trabalho. Ele desceu, ele passou o vale. Você tem que passar o vale. Você tem que passar o Jordão. Você tem que passar o vale. E o vale significa o vale da sombra da morte. Se Jacó quisesse ser mudado, ele tinha que morrer para nascer um Israel do outro lado do vale. Ele passou pelo vale de Jaboque e agora requereu dele uma luta. Aí Jacó mostrou o material que ele tinha. Amém? É aí que nós mostramos o material que nós temos. Jacó, suplantador, trapaceiro, enganador, enganou seu irmão, ficou rico nas costas de Labão, porque ele era inteligente, sabia fazer as coisas. Isso era Jacó. Esse é o judeu cru. Mas quando Jacó passa lá de lá, Jacó fica para cá, Israel está lá esperando ele. Agora você vai mostrar o que é que você tem. Vem aqui.
Você quer ficar livre do diabo? Você quer ficar livre do inimigo? Venha lutar comigo. Você quer entrar em Jericó? Venha lutar com Josué. Você quer entrar no céu? Você quer estar no rapto? Você quer estar naquela manhã de ressurreição? Venha lutar, tá? Venha lutar com o Espírito Santo. Ele está aqui nos dando condições, ele está nos equipando para lutar. Se você for à luta, ele vai te respaldar, ele vai te assistir, ele vai te sustentar e você não perderá uma batalha. Ele atravessou e lá veio o anjo, ele segurou o anjo. Você já pensou você lutar com Deus? Aquele anjo era o Senhor. Aquele anjo era o mesmo que esteve na casa de Abraão, mas dias passados. Aquele anjo era o mesmo que teve com Isaac. Aquele anjo era o cordeiro. Era o cordeiro que Deus deu no lugar de Isaac. Em sombra. Você entendeu? Aquele anjo lá não era outra pessoa a não ser o Senhor. Aí o Senhor falou assim, então venha lutar comigo. E Jacó mostrou que tinha garra. Jacó mostrou que ele queria uma mudança. E agarrou com o anjo. E o anjo só falava assim para ele de vez em quando, me solta. Não te solto. E passou a noite inteira fragilizado, cansado. Me solta. Jacó respondia, não te solto. Eu passei por Betel. Eu passei pela cidade de Deus. Eu já passei pela porta do céu. E eu sei de onde você veio. Está entendendo? Eu já passei pela porta do céu. Eu vi os anjos descer. Os anjos subiam. Eu estava dormindo lá. Eu já passei por lá. Eu sei de onde você é. Eu sei de onde você veio. Eu sei quem é você. Você é o dono daquilo lá, é o senhor daquilo lá. Eu tive essa experiência, eu não fui mudado, mas eu encontrei contigo numa noite. Então eu não vou te soltar, porque você tem condições de me mudar. E quando o dia começou a raiar, quando o dia começou a clarear, o anjo disse, você mostrou o que tem por dentro. Você mostrou realmente que quer uma mudança. Então tá bom. Eu vou te abençoar. É o que você quer? É minha bênção? Então eu vou te abençoar. Saia daqui, deste vale. E Jacó está morto aqui. Jacó está sepultado neste vale. Agora um novo homem sai dali. Israel. Um príncipe junto a Deus. Aí ele sai do vale mudado. Agora ele sai Israel do vale. Aí aquele anjo deslocou uma perna dele. Ele tinha que andar diferente. Não é aquele Jacó que andava, sabe, como militar. Agora Jacó saiu. Manquitolo. Ah, você está andando diferente? Estou sim, que eu encontrei com o anjo lá. E o anjo mandou eu andar diferente. Eu andei toda a minha vida como Jacó, mas agora estou andando como Israel. E nunca nem o inimigo mais encarou Jacó a partir daquele dia. É isso que a igreja precisa. Muitos precisam entrar no vale, lutar com Deus em oração, lutar com Deus em jejum, expor a sua vida diante de Deus, até que você saiba real e verdadeiramente que houve uma mudança. Não é supor que você foi mudado, não é ter uma ilusão que você foi mudado, tem uma real, uma verdadeira mudança sólida e que você pode testificar. Eu fui mudado, eu não sou mais o velho homem. Amém? Agora me resta pouco tempo, né? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, bem rapidamente. O profeta disse que Davi era o canal
Davi era o canal. Está escrito aqui. Davi era o canal para aquela hora. Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos entrar rapidamente aqui. Deste modo, Davi, estando inspirado, lembre-se de que eu disse, unção falsa. Estou lendo aqui na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus. Deste modo, Davi, estando inspirado, lembre-se de que eu disse unção falsa. Tá? Falsa unção. Lembre-se de que o Espírito Santo pode ungir uma pessoa. Ainda assim, isto está fora da vontade de Deus. E aqui, isto prova, bem aqui, nós temos de passar pelo caminho de Deus para fazê-lo. Não pelos nossos caminhos, pelo caminho de Deus para fazê-lo. Porque Davi, sendo o rei ungido do Espírito de Deus, sobre si o Espírito de Deus, um tipo de Cristo, porém esse não era o canal de Deus. Veja como Deus trabalha. Ele não tinha um caminho por dentro do Jordão. Ele não tinha um caminho de volta para Jacó. Mas você viu que não era o caminho de Jacó. Porque antes de Jacó passar por ali, Deus desceu ali. Antes de Josué atravessar o Jordão, ele já tinha espiado a terra. Ele já conhecia. Agora, como que aquele homem toma a decisão de sair com 2,5 milhões de pessoas para enfiar o povo na água? Então, Deus abriu o caminho através de Jacó. Era o caminho dele. Deus abriu o caminho através de Josué. Então, Deus abre o caminho por seu intermédio. Deus espera que você vá à frente e o caminho se abra. Ele não vai sair na frente, não. Ele te dá a palavra para você ir fazer. Agora ele sabe quem é capaz, como Jacó era capaz, como Josué era capaz, como Abraão era capaz, como Paulo era capaz, como William Branham foi capaz. Então Deus sabe que essa igreja é capaz, sim, de receber a palavra, falar a palavra. Deus sabe que essa igreja é capaz de receber a plenitude da palavra, a adoção, filhos adotados. Senão, Ele não estaria tratando conosco nesta manhã. Mas vocês se lembram que Josué disse assim, olha, aqui na leitura de Josué 3, olha, vocês limpem as suas vestes, não se chegue a mulher, que em 3 dias nós passaremos esse Jordão. Que segurança esse homem tinha? Como que ele podia falar aquilo? Se o Jordão estava lá transbordando de água, como que ele podia falar aquilo? Em 3 dias vamos passar. Mas deu uma regra. Não deixe nada no caminho por onde Deus está passando. Está me ouvindo? Não deixe nada no caminho por onde Deus está passando. Não deixe nem seus pensamentos, não deixe nada no caminho por onde Deus está passando. Eu estou pregando para crente. Estou pregando para pessoas que querem chegar no céu. Tire do caminho todo o embaraço para que Deus passe. Tire do caminho todo o embaraço, porque ele está passando por esse caminho. Agora, Davi, ele abriu o caminho para o Senhor, e o Senhor não foi por aquele caminho. Por quê? Porque tinha um embaraço. Esse foi o problema. Davi pensou que iria fazer a coisa. E Davi estava fazendo aquilo com sinceridade. Mas Deus não estava naquilo. Nós podemos estar fazendo as coisas com muita sinceridade.
Mas eu não posso trazer a minha sinceridade diante de Deus. Tenho que trazer a palavra. Trazer a palavra. As nossas experiências, entendeu? Elas não servem. Mas a experiência que você tem com Deus. Posso contar muita história da minha vida e você contar da sua vida. Isso não significa nada. Mas quando você tem uma experiência com o próprio Deus, aí sim, aí a coisa vai funcionar. Vejam bem, o que aconteceu? A unção de Davi era verdadeira, viu? Que Davi nunca foi em falso. Aí o profeta disse, aqui ó, esse é um trecho, se você não prestar atenção, é traiçoeiro. Ou você pensa, porque uma pessoa fala, eu sou pastor, e Deus fala, não, eu tenho que fazer isso, porque ele diz que ele é pastor, não é porque você disse que você é. É isso? O homem pode falar o que ele quiser. Olha, eu vou ser o rei de Israel. Deus colocou lá um rei chamado Davi, um rei chamado Salomão. Deus empossou estes homens, um rei chamado Josias, tantos reis piedosos. Mas Deus nunca pôs um Saul. Saul recebeu a unção do profeta Samuel. A unção era verdadeira. Estão entendendo, gente? A unção sobre Saul era verdadeira, porque a unção quem colocou sobre ele foi o profeta Samuel. Tá? Mas quem que o fez rei? Foi Deus ou foi o povo? A diferença está aí. O povo fez rei, mas Deus não fez. Um homem que não agradou a Deus, e que o seu fim foi desastroso, e que aquele trono era do verdadeiro ungido, que era Davi. Nós podemos ter muitas pessoas com esse mesmo pensamento, e Deus vai lá no deserto, tira um menino clarinho, sardento, para ser rei de Israel, que era Davi. Deus vai lá nas montanhas de Kentucky, tá? E pega o homem mais pobre de lá, uma família mais difícil que tinha. O que essa família era? Fabricante de uísque clandestino. Foi de lá que Deus tirou o profeta do Senhor, porque o povo olhava para a família como se olha os homens, mas Deus olha para você diferente dos homens. Deus viu Davi rei, Deus viu Salomão rei, Deus viu Josias um rei e outros reis, mas Deus nunca viu Saul como rei, o povo que viu como rei, e o povo foi à bancarrota, e a arca ficou 20 anos sem ir para o seu lugar. A palavra 20 anos fora da igreja, a palavra 20 anos fora de Israel. Israel chegou à grande apostasia pelo rei que eles elegeram. Mas quando Deus colocou Davi no trono, a coisa foi diferente. Deus enviou a palavra e te puxou para dentro. Deus enviou a palavra e chamou os eleitos. Deus enviou a palavra e te escolheu. Eu não escolhi, eu nunca escolhi a Deus. Eu nunca escolhi essa mensagem. Se fosse a minha escolha, nós tínhamos que ter dúvida. Quando o homem escolhe uma religião, quando o homem escolhe um credo, pelo seu próprio intelecto, pelo seu próprio pensamento, isso é um perigo. Ele nunca vai fazer a escolha certa. Eu escolhi tal igreja, eu escolhi tal pastor. Não, Senhor! Deus te escolheu, e Deus arrumou um lugar, e te pôs naquele lugar. Você olha, você está aí, esse lugar é seu, agora faça jus àquilo que eu te dei. Isso faz a diferença. Não faz? Eu não escolhi. Você não escolheu. Deus te escolheu. Você foi a escolha dele. E não foi ontem, foi da fundação do mundo. Por isso que Josué era a escolha
Moisés era a escolha de Deus. William Branham, Paulo, a escolha de Deus. Tá? E essa igreja é a escolha dele. Deus se separou. Quando você para um pouquinho para pensar, o que Deus viu em mim? Deus disse, não, eu não me importo com você. Eu achei graça. Eu achei você engraçado. Eu te dei graça. Eu te dei misericórdia. Eu te amei. Antes da fundação do mundo, eu te quis como minha testemunha. Não importa quem você seja, eu te escolhi. Amém. Quem ia censurar ele? Daquela mulher. Quem ia censurar? A Maria Madalena agora é uma seguidora do Senhor. O que as pessoas pensavam? Que tipo de gente, hein? Devia passar ideias mirabolantes na mente das pessoas. Madalena, o profeta disse que não tinha homem que aguentasse o olhar de Madalena. Derrubava o camarada. Quando ela encarou o Senhor Jesus, sabe que ela pensou que era mais um para a grande lista de homens? Mas quando olhou para o Senhor, o olhar do Senhor tirou os demônios dela. O olhar do Senhor neutralizou os olhos dela. Que diferença! O olhar de uma mulher derrubava o homem, mas quando ele olhou para Cristo, o olhar de Cristo foi muito, infinitamente maior do que o dela. A ponto dela se arrepender, a ponto dela estar lá naquela manhã de ressurreição, da sua história ser contada na Bíblia. Quem? Madalena! Quem? A mulher do poço. Quem? Maria que ungiu seus pés. Amém. Quem? Raabe. Quem? Ruth. Veja quem Deus escolheu. Então, você tem que ter essa convicção, tá? Que Deus não olhou para o seu estado. Deus não escolheu a carcaça de fora, mas a semente que está aí dentro. Amém. Aleluia. Quer dizer para vocês o seguinte, eu quero ver se eu chego lá, né? Eu tinha um monte de escritura para ler aqui e já estou voando por cima. Está aqui, ó. Aqui, isto prova bem aqui. Nós temos de passar pelo caminho de Deus para fazê-lo, não pelos nossos caminhos. Pelo caminho de Deus para fazê-lo. Porque Davi, sendo rei ungido do Espírito de Deus sobre si, um tipo de Cristo, porém, esse não era o canal de Deus. Será que as pessoas param para pensar? A riqueza dos ensinamentos dessa mensagem? Era um homem, esse era o melhor homem de Israel, o melhor rei que Deus teve em Israel, mas era para ser rei. O canal para pegar a arca, a mesma que Josué atravessou o Jordão com ela, não era Davi. Não era Davi. O canal, primeiro canal, era o profeta. Depois do profeta, o profeta dizia, agora você vai fazer assim, assim, assim. O profeta Natan. E ele nem sequer lembrou da palavra. E Natan era a palavra do dia. Amém. Nem lembrou da palavra. E foi lá e convidou toda a aristocracia do momento, príncipes, reis, e convidou todo mundo, né, potentados, governadores, prefeitos, convidou todo mundo. E fez uma grande festa. E Davi dançava. Tem uma coisa aqui nessa história. Mesmo Davi estando dançando, saltando diante da arca, fazendo o que não era o canal de Deus,
A sua mulher olhou pela janela e disse: você me envergonha. Quantos filhos aquela mulher deu para ele? Nenhum. Mas ele não estava, ele tinha unção certa, mas não estava no canal certo. Então Deus disse: a mulher falou com razão. Ela falou com razão, ele está mesmo fazendo coisas aí que não devia fazer. Não, Deus não considerou aquilo. Considerou a irreverência dela, ela nunca teve um filho dele. Porque isso representou a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Aí que Uzá morreu, aí que a coisa aconteceu, o grande avivamento pentecostal, acabou no momento. Por que acabou? Porque, viu, Davi teve suficiente senso para saber que ele estava fazendo uma coisa errada. Que coisa boa, quando nós temos suficiente senso para saber que estamos errados. Ele teve suficiente senso, quando viu Uzá morrer, que tocou na arca e ele morreu, falou: tem coisa errada aqui. Quando nós reconhecemos isso, aí Deus tem material para trabalhar. Entendeu? Aí Deus tem um caminho para ele passar, porque você reconheceu exatamente, e Davi reconheceu. Aí a arca foi para a casa de Obed, ficou lá. Aí Natã veio. Tinha duas coisas aqui. A arca ia para a cidade de Davi, ia para o templo. Eu estive fazendo uma pequena pesquisa sobre o templo, a maneira que ele foi construído. Que coisa monumental foi aquilo, não? Monumental. Aí vem o Senhor e diz assim: você está vendo isso aqui? Primeiro, escute bem isso. Aquele templo foi levantado em 40 anos. Mas antes de pôr a primeira peça do templo, levou 40 anos antes. Porque para todas as nações foi enviado o projeto. Madeira, pedra, e os artífices trabalharam em outras nações. Fazia uma pedra para tal lugar, ele tinha exatamente o desenho e mandava para Israel. O outro cortava a madeira, segundo as especificações, enviava para Israel. Vocês querem saber quem que levantou aquele templo, quem trabalhou nele? Sabia que não foi judeu? Os gentios. Você sabia que esse templo está sendo levantado agora não é judeu, é gentil? Esse templo é o corpo de Cristo. Então, foi madeira, foi pedra das nações ao redor. 80 anos enviando peças, 80 anos enviando pedras lavradas, e todas elas, nunca se ouviu um barulho de martelo, nunca ouviu um barulho de um carpinteiro serrando alguma madeira. As peças já vinham exatamente para o seu lugar. Como Deus trabalhou com isto? Mostrando que a noiva, ela está terminando esse trabalho num silêncio. De todas as nações no mundo, Deus pega uma peça e põe no seu corpo, Deus pega outra e põe no seu corpo, e Deus foi reunindo ao longo das 7 eras, um de cada lado. E chega agora num silêncio, ninguém viu o barulho, ninguém viu o movimento, ninguém viu nada, hasteando bandeira e cantando o hino nacional e chamando os governadores, as pessoas que são celebridades para comemorar aquilo. Ela passou silenciosa por 7 eras, até chegar na última era, sem nenhum barulho, sem nenhuma ostentação. Ela veio de todas as nações, ela formou o corpo de Cristo, a pirâmide, agora está coroando esta pirâmide, amém? Assim, o templo de Salomão foi exatamente isso, ninguém viu barulho nenhum, e vinha ao redor do mundo
as pedras e a madeira. E quando terminou o templo, que Salomão foi inaugurar o templo, então o Senhor desceu dentro do templo e os sacerdotes caíram com o poder de Deus. Deus fez isso com a noiva. Ele levantou o seu corpo. Ao longo de 2000 anos, as nações gentílicas do mundo formou o corpo de Cristo. E agora ele está pondo a última pedra. É chamada pedra angular. Essa pedra que foi rejeitada no Velho Testamento. Esta pedra foi rejeitada lá no Novo Testamento, no começo das eras. Agora, neste tempo, tem um povo que o Senhor ungiu com sua palavra, adotou para colocar a última pedra. A pedra angular é a noiva de Cristo. Ela está coroando o seu rei. Ela está coroando esse tabernáculo. E depois que esse templo estava construído, Jesus passou um dia assim por ele, diz assim: isso aqui vai acabar. Não vai ficar nenhuma pedra aqui. Quer? Que tipo de bomba? Quem vai fazer isso? Nesse monumento aqui, Jesus diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aquilo deu um problema sério. Aquilo foi sério demais. Acontece que no ano 70, ou seja, 47 anos depois da morte de Cristo, tá? O romano Tito, com seu exército, veio, entrou lá e meteu fogo naquilo, queimou tudo. E foi caindo com o fogo, caindo, e ficou uma pedra sobre a outra. Isso é o assim, diz o Senhor. Porque fizeram daquele lugar um lugar de santidade, um lugar de pureza. Fizeram daquele lugar uma idolatria, Israel. Tá? E Deus jogou aquele sistema para baixo e levantou um outro sistema no dia de Pentecostes. E a base foi o Espírito Santo. E trabalhou durante esse tempo todo. Agora está terminando essa obra. Um templo para nunca ser destruído, que vai para a eternidade. Esse templo é o corpo de Cristo. Por este caminho ele passou. Aquele memorial, o templo de Salomão, foi destruído. Acabou. E não vai ser levantado nunca mais. Mas este templo que ele está levantando, esse memorial, ele é eterno. Todas as vezes que você olhar para isso, você vai ver o corpo dele. Você vai para o céu, vai para a glória, vai viver com ele. E aquele templo vai continuar em pé por toda a eternidade. E você foi uma parte dele, que ele colocou naquele templo. E você estará lá. Mas ele usou você para fazer o caminho. Está usando essa igrejinha para fazer o caminho. Está usando esse ministro para fazer o caminho. Está usando esse músico para fazer o caminho. Está usando você para fazer o caminho. Você tem que saber e valorizar que Deus fez de você um caminho para terminar a sua obra, encerrar o seu monumento. Ele vem pôr a pedra coroadora agora, a pedra de coroa. Amém? Estão entendendo? Meu Deus. Vou deixar um monte de... Peraí, vou pegar duas coisinhas aqui. 10 minutos eu termino. Se eu entrar daqui para frente, quando toda a congregação, isto os agradou, diz a Bíblia, os capitães dos milhares e dos centos, também os sacerdotes, os teólogos, acharam que era maravilhoso. Aí estão suas escolas bíblicas e tudo mais. Eles acharam que isto era maravilhoso. Até mesmo todo o povo concordou. E os sacerdotes, todos
Eles concordaram que a unção do rei estava certa, Porém, Deus não tinha prometido revelar sua palavra em sua estação própria a eles. Deus tinha sua maneira de revelar sua palavra, mas eles, lembre-se, isso estava contrário a Deus. Só um momentinho agora, quero que você capte isso, você coloque isso na alma, tá? O que você não der crédito a isso, um dia vai lhe fazer muita falta. Um dia você vai ver que o seu banco não tem fundos para ir no rápido. É melhor você investir nesse banco. Mais ou menos como nos dias de Micaías, filho de Imlá. Vocês se lembram? Lembram dessa história? Judá e Israel estavam separados e tinham todos os diferentes reinos, e Acabe era rei sobre um reino, e Josafá sobre o outro reino. Judá, que era Acabe, era sobre Israel, e Judá sobre o rei que estava lá em Judá, que era Josafá. Agora veja que, para concluir, a palavra final. Note, porém, Deus não tinha prometido revelar a sua palavra em sua estação própria a eles. Deus tinha sua maneira de revelar sua palavra, mas não a eles. Lembre-se, isso estava contrário a Deus. Quer dizer, esta parte da palavra não vinha para Davi. Estão entendendo? Não era para Davi isso. Isso era um outro ministério. Isso era um ministério que viria ao profeta. E Davi tomou o lugar do profeta. Ele era um rei ungido, mas ele não tinha unção para carregar a arca. Então, e diz o profeta que aquilo não era a estação, não era a hora. Ele avançou. E quando ele fez algo fora do tempo, então Deus parou com a festa dele. Tá? Nós podemos estar lá atrás ou estar na frente, mas você tem que estar exatamente onde Deus te colocou. Na hora certa, no dia certo, e isto é a unção certa. Quem unge Cristo? A noiva. Quem ungiu o rei? Foi o povo. O rei não seria ungido sem o povo. Tá? O povo ao redor e a unção caindo sobre ele. Quem ungiu Natã? Quem pôs Natã para profeta naqueles dias? Sim, foi a sua linhagem e o povo da sua linhagem. Agora, Natã era o canal, Natã era o caminho. E Deus ia passar por Natã. E Natã ia chamar os sacerdotes e dizer, a arca vai para tal lugar. E não tinha demônio para parar aquilo. Não tinha inimigo para parar aquilo. Porque era a palavra, era a estação certa e da maneira correta. Por isso que nenhuma denominação chegou a lugar nenhum. Mas Deus enviou um profeta e colocou a arca nos ombros dos sacerdotes. Disse, siga agora. A arca vai para o seu lugar, e a palavra veio para o coração eleito, veio para a alma eleita. Ele te ungiu, te deu o Espírito Santo, porque foi conduzido a palavra de maneira correta. O que um homem faz atrás do púlpito sem ser chamado, hein? Isso é muito sério. As pessoas estão achando que não, ele fala bonitinho, ele também é bonitinho, né? Tem duas coisas bonitas. A vozinha dele é bonita, então você ia ter problema com o irmão Brana, porque a voz do irmão Brana era estridente, rouca. Irmão Brana, ele saiu numa missão com 75 quilos. Quando ele voltou, tinha 65, bem 10 quilos a menos do que eu. Pensou que tamanho o irmão Brana estava? Perdeu 10 quilos naquela missão. Ele conta. Mas era o homem, não era a altura dele, o tamanho dele, a cultura dele.
Era o ofício que Deus colocou nele para esta palavra chegar aqui. Ele foi o caminho para trazer toda a palavra. Ele foi o caminho para trazer os 7 selos. Ele foi o caminho para abrir os mistérios. Ele foi o caminho para revelar as 7 eras. Ele foi o caminho para mostrar as trombetas soando. Ele foi o caminho para te apontar o arrebatamento. Ele abriu, revelou os mistérios. Deus desceu na terra e se escondeu no homem, atrás da sua pele, e pegou a sua voz estridente e disse: fale ao povo, que sou eu falando. Amém. Aí a arca veio para o seu lugar, a palavra veio para o seu lugar. Por quê? Porque foi conduzida por um profeta, e o profeta pôs nos ombros de sacerdotes, e a arca chegou, a palavra chegou aos eleitos. Natã pegou a arca um dia, pôs nos ombros do sacerdote e disse: o lugar dela é lá, leve lá. Não teve problema nenhum. E a palavra voltou para o seu lugar, voltou para Jerusalém. O irmão Brana, profeta de Deus, a sua mensagem levantou verdadeiros homens ungidos pelo Espírito Santo para colocar a arca no seu lugar. É a arca e a palavra, o lugar da arca é no seu coração. É a sua eleição que trouxe a arca para você. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor Deus, como te agradeço, Senhor. Como eu poderia ver essas coisas? Como poderíamos ter uma igreja em ordem? Como poderia ter verdadeiros santos num tempo de corrupção como esse?